Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Esperamos que todos estejam bem, continuando com fé e esperança de que tudo irá passar e melhorar. Após as palestras referentes a preces, passamos para o Livro dos Espíritos, um livro de estudos e conhecimentos que todo espírita deveria estudar sempre. Estas palestras serão muito úteis para aprender, conhecer o Espiritismo e reciclar para quem já estudou. Cada palestra mostrará novos conhecimentos, novidades, sendo muito importante para os estudos da doutrina. Hoje vou falar sobre a criação, um tema muito interessante e complexo. Contém perguntas e respostas do 37 ao 59. Não vou falar sobre todas as perguntas, são 22 perguntas, devido ao tempo curto. Mas selecionei algumas e quem quiser ler mais, saber mais detalhes, pode ler no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Indico também o livro A Gênese, de Allan Kardec, onde tem mais detalhes sobre a criação. As respostas que os Espíritos dão são curtas e abrangentes de modo geral. Não entro em detalhes. Mas como somos curiosos e queremos sempre saber mais, ficamos às vezes com sede de mais informações, porque não estamos preparados para receber essas informações. Temos muito ainda que evoluir para entender a grandeza de Deus. Também como mencionado na terceira resposta do Livro dos Espíritos, a nossa pobreza da linguagem dos homens é insuficiente para definir as coisas que estão além de suas inteligências. Nosso companheiro Edu também mencionou em sua palestra. Então, os espíritos evoluídos não têm como comparar com nossa linguagem, os que não conhecemos ou que ainda não existem em nossas vidas presentes. Também mencionado no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Receberemos mais informações à medida que evoluirmos mais. Então, nesse capítulo, contém os seguintes tópicos: formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação e formação dos mundos. As questões 37 a 59 do capítulo 3 do Livro dos Espíritos. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Sendo Deus a causa primária ou origem, então o universo foi criado por Deus. Deus então é a origem, e tudo que vem após isso é a criação de Deus. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Pela vontade de Deus, lógico que foi emitido, como foi criado os detalhes, não estamos em condições de saber, e não teríamos condições de ter esse poder, mas só para saber a grandiosidade e sabedoria de Deus. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Poderemos conhecer no futuro onde estaríamos bem evoluídos, talvez até como espíritos, na categoria de puros,
Mas quem foi que criou o planeta Terra? Foi Jesus, o grande arquiteto do planeta. E destacamos um trecho encontrado no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Jesus operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir. Sim, amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se o seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera. Edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 km de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares. Olhem só a grandeza de Jesus. É apenas uma palhinha para entenderem o que ainda não temos condições de entender toda essa sabedoria. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos. Assim como os planetas, também nós estamos sempre renovando através da encarnação. Recebemos sempre um corpo novo, uma nova existência, uma nova vida. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Chegará um dia que saberemos o tempo e o que passou nesse tempo, mas por enquanto ficamos nesse desconhecimento. Ainda não é hora, não é o tempo correto para a gente saber dessas informações. Tenhamos paciência. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Aqui também não informa o tempo, mas sim após uma adaptação e organização. Os seres vivos começaram a povoar o planeta, assim que houve condições para isso. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. No momento propício, os germes começaram a germinar. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Então estavam em estado fluídico, aguardando o momento certo para nascerem. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria.
Sim, encontram-se dormentes e no momento certo nascem. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. São irreais os cálculos do homem. A cada descoberta da ciência surge uma nova teoria. No livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, temos a seguinte resposta na questão 11. Se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para mais alto. Mais um exemplo da sabedoria de Deus. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Houve outros homens antes de Adão. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos no que lhe há sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram, em certa região, a algum dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Cada região tem no homem suas características. Onde faz muito calor, a pele é mais escura. Serve para proteger o físico do homem também. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Daí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. O homem da Terra, devido à sua limitação, não consegue ver os planetas em sua totalidade, como habitantes e cidades que na certa existem. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Se aqui varia conforme o país, imaginem planetas diferentes com condições desfavoráveis ao homem, cada um conforme o seu habitat. Encontramos no Consolador a seguinte observação: o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol e nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que então lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica dos vossos? Então, nós conhecemos nossa fonte de luz apenas o Sol.
Mas isso não quer dizer que todos os sistemas são dessa forma ou que todos os planetas recebem a luz através de um Sol. Ainda para nós é desconhecido outras fontes de luz e energia. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. A poeta na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. O movimento da Terra apareceu em determinada época, tão em oposição às letras sagradas, que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época de sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provável que os 6 dias da criação indica outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir. O que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Deve-se daí concluir que a Bíblia é um erro? Não, a conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, cada povo tem a sua crença na criação, nem sempre são reais e dependem muito da sua cultura e dos ensinamentos que receberam. O homem interpreta de acordo com sua época. À medida que a ciência descobre novas verdades, a sua opinião é alterada. Então, é um modo de interpretar e a época atual que o homem conclui, as suas pesquisas. Mas à medida que vamos evoluindo, novas descobertas vão aparecendo e vamos mudando as opiniões ou as teorias. E assim é a vida, vamos evoluindo e vamos aprendendo cada vez mais. Não podemos continuar voltando ao passado com erros. Como existem gente que acredita que o planeta Terra não é redondo, né? Tem outros que acreditam em outras crenças, né? Mas ainda bem que são poucas as pessoas, não é a opinião geral de toda a população do planeta. Então finalizo essa palestra, espero que tenham gostado e que sigam as nossas sugestões. Pesquisem, procurem ler outros livros que completam as pesquisas e continuem estudando, sempre estudando. Fiquem em paz, fiquem com Jesus e até a próxima. Boa noite. Então finalizo essa palestra, espero que tenham gostado e que sigam as nossas sugestões. Pesquisem, procurem
ler outros livros que completam as pesquisas e continue estudando, sempre estudando. Fiquem em paz, fiquem com Jesus e até a próxima. Boa noite.